mesmo jeito que eu cheguei, mas que a tua palavra venha provocar dentro de mim uma mudança, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Amém? Diz assim, capítulo 15. Vamos ler do versículo 1, por favor? Do versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a quem? Abrão. Em visão, dizendo: não temas, Abrão. Eu sou o quê? O teu escudo. O teu grandíssimo galardão. Galardão significa recompensa. E no versículo 2 diz assim: então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando, o quê? Sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Olhe para mim, por favor. O que a gente pode perceber? Semana passada, nós falamos sobre o momento em que Abraão decidiu partir, né? Ele partiu da onde ele estava, ele partiu do meio da sua família, ele partiu da sua vontade, da sua herança, ele partiu até de Isaac, do seu filho. Mas o único lugar que ele não partiu foi da onde? Do altar. Só que ao longo desse tempo, como agora nós estamos lendo, nós podemos detectar um vazio que estava dentro de Abraão. Ele estava obedecendo a palavra de Deus, e mesmo obedecendo, dentro dele havia um vazio. Faltava uma coisa. No caso dele, o quê? Um filho. Ele estava reclamando o filho. A promessa que Deus havia feito para ele. Abraão não tinha pedido nada para Deus. Mas, você sabe, né, pessoal? Promessa é o quê? Promessa é dívida. Se Deus tinha prometido, então Abraão queria que ele cumprisse. Nós vemos que assim tem sido a vida de muitas pessoas. Ela vem obedecendo a Deus, ela vem servindo a Deus, ela conhece a Bíblia, ela já teve uma experiência com Deus, como Abraão. Ela já partiu de muitas coisas, ela já deixou muitas coisas, só que dentro dela ainda tem um vazio. Dentro dela ainda falta uma coisa, dentro dela tem um vácuo. Ainda tem uma coisa errada, ainda que não se resolveu. E é nesse vácuo, é nesse espaço que o diabo tem trabalhado. Você vê o que ele pensava? Tá, o senhor é meu grandíssimo galardão, tá bom, mas eu não tenho filho. Eu não tenho herdeiro. O herdeiro da minha casa é o meu servo. Aí olha só o que Deus respondeu para ele. No versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o que, pessoal? O teu herdeiro. Mas aquele que o que, pessoal? Que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Quer dizer, isso aqui, pessoal, era um diálogo que ele estava tendo com quem? Era como eu estou falando com você. Deus estava falando com ele.
Eles estavam dialogando, eles estavam falando, assim como agora Deus está falando com você através do pastor. Não é o pastor que está falando com você, é Deus. Eu não estou pregando a minha palavra, o que eu quero, estou pregando a palavra de quem? A palavra que um dia foi dada para Abraão, hoje está sendo falada para você. Porque, muito embora Abraão antes tinha um vazio, tal e qual o vazio de Abraão, é o vazio que está dentro de você. É o vácuo que está dentro de você. Muita coisa já se ajeitou na tua vida, muita coisa você já conquistou, muita coisa já se resolveu, mas tem uma coisa, tem um espaço na sua vida, tem uma lacuna na sua vida que ainda não se resolveu. Você sabe que você precisa consertar. Sabe aquele problema que você fica adiando, que você fica empurrando com a barriga? Sim ou não? Você vai deixando para depois? Mas que está te incomodando? Sabe aquela pedrinha no sapato? Deus, Ele quer preencher o espaço vazio. Deus, Ele não criou você para você estar vazio. Deus não tinha feito aquela promessa para Abraão para enganar ele, para iludir ele, não, pessoal. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Deus não é injusto. Você está me entendendo, sim ou não, gente? Deus, Ele jamais vai mentir. Abraão estava cobrando de Deus e Deus foi bem claro para ele, vai nascer das tuas entranhas, rapaz. De dentro das tuas entranhas vai nascer o teu herdeiro, o teu filho que você tanto quer. Agora, presta atenção. Olha aí o que diz, olha como é forte. No versículo 5. Então o levou para onde? Para fora. Por que Deus levou ele para fora, gente? Você sabe por quê? Porque dentro da tenda ele não estava conseguindo enxergar a proporção do que Deus queria fazer na vida dele. Tem muita gente que ela não consegue enxergar aquilo que Deus quer fazer na vida dela. Ela só fica buscando o mínimo. Abraão queria só um filho, Deus queria fazer dele uma grande nação. A visão dele estava limitada. Tem um momento que você tem que sair. Você tem que sair da tenda, sabe? Você tem que deixar aquilo que está impedindo a tua visão de enxergar o que Deus quer para você. O que está limitando a sua visão? Será que não são as distrações? Será que não são as coisas desse mundo? Será que você não está muito distraído com as coisas desse mundo? Será que você não está muito longe de Deus? Será que não está no tempo de você agora? Dá uma parada. E você deixar de se preocupar um pouco com a sua vida e se preocupar mais com a sua comunhão com Deus? Será que não está na hora de você priorizar mais as coisas de Deus? Você começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Você começar a fazer o tratamento da alma? Começar a vir quarta, começar a vir sexta-feira? Começar a vir firme todo domingo? Tratar Deus como prioridade. Não é tratar Deus como, domingo beleza, eu vou, se der certo eu vou. Que nem a gente evangeliza, aí a gente fala, vamos lá senhora, domingo. Não, tá bom, não, se der eu vou, se der eu vou. Quer dizer, Deus na verdade para ela não é uma prioridade. É uma opção. Deus não quer ser uma opção para você, pessoal. Não dá para Deus ser uma opção para você. Deus tem que ser uma prioridade.
Deus tem que ser uma prioridade na sua vida. E é por isso que você anda vazio. É por essa razão que você anda sem alegria, sem felicidade. Vazio. Vazio. Como Abraão estava vazio. Vazio, sabe? Sem força, sem propósito. Ele achava que o objetivo dele era um filho, mas não era um filho, não. Por isso que você não tem o Espírito Santo. Vamos continuar. Então o levou para fora e disse: olha agora para onde? Quando a gente olha para o céu, a gente olha para cima ou para baixo? Tá. E conta o quê? Se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua... Acabou. Em outras palavras, rapaz, você está me cobrando um filho, rapaz? Olha o tanto de filho aí que eu quero que você tenha. Como as estrelas do céu. Como a areia do mar. Você está me cobrando um filho. Fecha aqui a cortina aqui que está incomodando as pessoas, o sol. Quando tiver assim o sol assim, você pode chamar o obreiro e pedir para fechar, pessoal. Não fica incomodado não, tá? A gente está aqui para servir vocês, amém? Não é problema para a gente não, a gente está aqui para servir. Para o seu bem-estar. Ficou melhor agora? Então, o que ele queria? O que Deus queria fazer com Abraão naquele momento? Fazer ele entender que Deus não chamou ele para não cumprir a promessa na vida dele. Se Deus chamou ele, não era para ele ficar vazio. Se Deus chamou ele, era para ele, porque ele ia cumprir a palavra dele na vida de Abraão, assim como Deus te chamou. Deus não te chamou para você ficar vazio. Deus não te chamou para você ficar sem alegria, sem felicidade. Deus não te chamou, para você morrer solteiro. Deus não te chamou para você morrer na miséria, sem dinheiro. Deus não te chamou para você viver doente. Deus não te chamou para você viver sem dinheiro. Deus não te chamou para você viver sem o Espírito Santo. Como que Deus ia criar o mundo, o ser humano, para que ele viesse a viver vazio? Qual é a lógica disso, gente? Hein? Você quer ver uma coisa? Isaías, vamos lá. Abre aí, Isaías 45, 18. Por favor. Porque assim diz o Senhor. Quem é que está falando aí? É o próprio Deus. Não resta sombra de dúvida. É Deus que está falando. Que tem criado o quê? Os céus. O Deus que formou a terra. E o quê? E a fez. Ele a confirmou, não a criou, o quê, gente? Vazia. Mas a formou para que fosse o quê, gente? Habitada. Ele disse, eu sou o Senhor e não o quê? Pronto. Deus, ele te fez, ele te criou com um propósito. Você está aqui, sabe por quê? Porque Deus, ele quer te encher do Espírito Santo.
Ele quer fazer de você um testemunho vivo da glória dele. O que ele falou para Abraão, ele fala para você, ele quer ser o teu grandíssimo galardão. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela se torna esse grandíssimo galardão, essa recompensa gigante, extraordinária, valiosíssima, mais valioso do que o diamante mais raro que possa ser encontrado na terra. É quando a pessoa recebe o Espírito de Deus. É quando ela tem um encontro com Deus. É quando ela recebe o Espírito de Deus. Ela deixa de estar vazia. As lacunas, os espaços deixam de ser um problema na vida dela. E aí, a falta, a tristeza, o espaço acaba. Porque a pessoa passa a ser preenchida. Deus não te fez para você ficar vazio. Agora, para que o Espírito de Deus ele possa entrar em você, é necessário que você faça com Deus uma aliança. Um pacto com Deus. Amém? Você tem que fazer um pacto com Ele. Foi isso que fez Deus com Abraão. Nós temos uma promessa também para os dias de hoje. Lá no livro de Joel, coloca na tela aí para as pessoas verem, por favor. Joel, capítulo 2, versículo 27. Diz assim, ó. Leia na tela, por gentileza. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou quem? O Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será o quê? Nunca mais você vai ser envergonhado, nunca mais você vai ser vazio, nunca mais tu vai ser carente. Nunca mais tu vai ser carente de atenção. Ah, pastor, porque meu filho, minha filha, porque meu marido, minha esposa. Nunca mais. Você vai ser uma pessoa independente. Amém? Independente. Você não vai precisar mais da atenção de ninguém para ser feliz. Você não vai precisar de amizade. Porque ninguém quer ser meu amigo. Não. Você vai ser independente. Você vai ter autonomia, personalidade. Porque o Espírito de Deus vai estar dentro de você. A pessoa vazia, ela tem que preencher o espaço dela, o vazio dela, em tudo que é canto. Sabia? Ela pensa assim, para me ser feliz eu preciso de um carro. Aí ela compra o carro. Passa um mês... Passa aquela novidade do carro, o cheirinho de novo acaba, é ou não é? Aí o vazio volta. Ela precisa, não preencheu. Mas eu acho que para me ser feliz eu preciso fazer uma viagem internacional. Vou para Disney. Vou para Orlando. É em Orlando? É, né? Eu vou para Orlando. Aí vai para Disney, fica lá, gasta dinheiro. Depois volta todo endividado. Cartão de crédito enforcado. E aí ela percebe que lá mesmo na viagem, não é nem quando a dívida chega não, que depois que a dívida chega piora. Lá mesmo na viagem, ela já percebe que não preenche o vazio. Não, mas é porque, sabe, para me preencher esse vazio eu tenho que arrumar um namorado. Aí vai. Uma festa, arrumar um namorado. Vai pro baile. Arruma um namorado, um traste. Arruma uma namorada, uma traste.
Desculpa lá, mas a verdade é essa. Aí arruma um problema. Não, mas é porque eu tenho que casar. Aí casa. Não, mas é porque o problema é porque eu não tenho um filho. Me dá um filho, macho. Não, mas é porque tem que ter um filho. Nossa casa é muito vazia. Tem que ter um filho. Aí tem um filho. Aí, meu amigo, é um problema atrás do outro. É um inferno atrás do outro. E o vazio, o buraco só aumenta. Porque, na verdade, o responsável do buraco que está dentro de você é porque você não tem o Espírito de Deus. Porque no dia que o Espírito Santo de Deus entrar em você, tudo isso aí vai acabar. Todo esse vazio vai acabar. Você nunca mais vai ser dependente. Você nunca mais vai mendigar amor de ninguém. Porque o autor do amor vai estar dentro de você. Coloca o próximo versículo, 28. E há de ser que depois derramarei o quê? Sobre toda a carne. Continua. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Volta lá no começo do 28, por favor. E há de ser que depois derramarei o quê? Sobre toda? Pronto. É isso que Deus quer. Derramar o Espírito Santo dentro de você. Fique de pé, por favor. Nós vamos participar da Santa Ceia. E para a gente participar da Santa Ceia, a gente precisa ter a consciência